Vai neste computador. Agora sim. Agora tá gravando. Agora está gravando. Pronto. Bem, gente, então voltando, deixa eu voltar ao compartilhamento de tela. Vamos lá. Então, só repetindo essa primeira questão, uma criança de 8 anos que é atendida no setor de emergência de um grande hospital de ensino, apresentando intenso quadro de vômitos há cerca de 5 dias devido a uma enterovirose, sem tratamento eficaz com medicações orais sintomáticas. Apresenta-se hipoidratado, oligúrica e sonolenta. A gasometria arterial dela mostra um pH de 7,68, um PO2 normal de 98, um PCO2 também no limite superior da normalidade, de 44, um bicarbonato alto de 34, compatível com esse pH mostrando alcalose, e um base excess positivo de mais 16. Aí, diante desse resultado, foi perguntado qual exame deveria ser solicitado para iniciar o tratamento deste distúrbio ácido básico. Aí a gente... Eu acho que é A. Isso, muito bem, Josi. Letra A. É a dosagem do potássio. Ô, José, isso é engraçado, né, cara? Aí, já que o Joseph acertou de cara, vamos passar aqui para explicar por quê. A gente precisa dosar o potássio pelo seguinte, porque quando a gente tem vômito, a gente perde HCl, NaCl e KCl, cloreto de potássio. Então, a gente pode ter uma depressão importante do potássio. Não só isso, mas quando a gente tem uma alcalose, a gente joga o potássio do extra para o intracelular. Por quê? Porque como está sobrando bicarbonato no extracelular, o hidrogênio da célula tem que sair para compensar esse bicarbonato que está sobrando. Então, quem vai entrar na célula é o potássio. E, consequentemente, a gente vai ter uma depressão de potássio no extracelular. E muitas vezes essa depressão vai ser intensa que a gente precise de corrigir. Mas a gente tem que lembrar que, na medida que a alcalose melhora, o potássio vai sair do intra para o extracelular novamente. Então, a conduta, nesse caso, é hidratação venosa com soro fisiológico a 0,9%, associada a uma reposição de potássio. Então, a gente precisa saber do potássio. Bom, em relação aos eletrólitos na urina, com esse caso mostrado de vômito, que a perda aparentemente é explicada pelo trato gastrointestinal, no momento inicial não seria necessário dosar eletrólitos urinários, e sim ver como é que está o ionograma, né? Quer dizer, eu não dosaria só o potássio nesse paciente, eu dosaria o cloro e o sódio também, mas o potássio com certeza tem que dosar. Parabéns, Joseph. Ô, Ana, mas quando você falou que a pessoa vomita, ela vomita sódio, cloro... Potássio e hidrogênio. Então, calma aí. Sódio, cloro, potássio, hidrogênio. Porque o que eu aprendi na minha aula simplista de cirurgia? A frase que eu nunca mais vou esquecer. Vomita H+, urina K-. Nossa Senhora. Qual é a lógica? Quando eu começo a vomitar, em tese eu vomito H+. Sim. Aí eu tenho alcalose metabólica. Sim. Aí o rim elimina K- para compensar. Por isso que eu falei dosagem urinária de K-, entendeu? De potássio K+, né? Você quer falar? Isso, de K+. Pronto. Na verdade, sim, isso é um jeito muito simplista de falar as coisas, porque tem várias coisas que acontecem na questão do vômito, né? E na verdade, assim, no rim, você vai reabsorver mais sódio do que potássio, por causa da hipovolemia. Então, assim, esse conceito não está tão correto assim, né? Porque qual vai ser a sua primeira defesa em relação à hipovolemia? Vai ser reabsorver sal e água, né? Então, assim, o que mais vai reabsorver no rim é sódio. Então, você pode ter até uma excreção urinária de potássio aumentada no rim, mas não no momento agudo. No momento agudo, o que você tem que preocupar mais é com o potássio sérico mesmo, né? Então, no agudo é o sérico. Crônico, talvez você pudesse dosar as outras coisas na urina, mas nem vai precisar. Na hora que você hidratar com soro fisiológico e repuser potássio, acabou a doença, né? E fazer ele parar de vomitar, é claro, né? De alguma forma, se for uma obstrução intestinal operar, enfim. Dá uma tristeza o povo da cirurgia, né? Uma mente curta. Mas enfim. Total. Ainda bem que o Rafael vai ser cirurgião, porque vai ter um inteligente, né? Não fala assim, Ana. Por quê?
Eles são bonzinhos. Bonzinhos? Ai, o inferno tá cheio. Eu acho que você tá exagerando aí, viu? Tá bom. Olha essa, gente. Assinale a alternativa que não apresenta uma causa de acidose metabólica hiperclorêmica. Tchan, 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 tchan. Alternativas: acidose lática, acidose tubular renal, insuficiência renal fase inicial, doença diarreica, drenagem de secreções biliares e pancreáticas. Meu voto é para a letra E. Só porque ela é mais longa. Tá bem. O que mais? Pensando. Tá. Podem votar. Eu vou dar a resposta depois. Eu nem sei como é que funciona a primeira. Nossa, Ana, é muito surreal essas questões. Não, gente, é porque, calma. Essa questão é para quem acabou o curso. Eu tô pondo porque me pediram para pôr, mas eu sabia que isso ia ser difícil. Eu tô pondo porque eu sou ruim. Eu te achando um pouco, como eu posso dizer, malvada. Não sou não, gente. Vocês não vale ponto, eu tô ensinando. É verdade, tá bom. A gente vai pela humilhação. Mas alguém quer chutar alguma? Eu vou de C, Eu vou Ana. chutar- Eu eu acho vou que de é A. C. Vitória acertou, é a... É a... Nossa. Primeiro que eu descartei. Não. Vou explicar para vocês direitinho por quê. Vamos lá. Olha só. Então, gente, olha só. A primeira ideia é o seguinte. Como que a gente tem uma acidose metabólica hiperclorêmica? A gente vai ter uma acidose metabólica hiperclorêmica baseado nesse conceito aqui, do anion gap. Então, o total de cátions do corpo vai ser igual ao total de ânions no corpo. Isso é uma verdade. Então, quando eu pego o total de sódio e vou somar os ânions, né, que é o cloreto e o bicarbonato, vai dar diferente. Porque, olha só, eu peguei aqui um sódio normal, peguei aqui um cloro normal, um bicarbonato normal. Isso aqui não está igual a isso aqui. Então, eu sei que o que está faltando são alguns ânions que eu não consigo medir em exames laboratoriais. Esses ânions que eu não meço são chamados de anion gap ou intervalo aniônico, que é mais ou menos 10, fisiologicamente. Bom, então 10 né, vale os ânions não mensuráveis, que correspondem ao anion gap, que é essa conta, sódio menos cloro mais bicarbonato. Então, vamos dar os exemplos. Quando você tem perda de bicarbonato nas fezes, por exemplo, aqui, a diarreia, né? Vamos explicar cada item da questão. Então, quando você tem perda de bicarbonato nas fezes, uma diarreia, por exemplo, de intestino delgado, você vai ter um aumento compensatório da reabsorção de cloreto. Então, o anion gap fica normal. Então, no caso da diarreia, é uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, a letra D nunca poderia ser. Vamos mais. Porém, se a acidose for por ganho de ácidos, os ácidos trazem um ânion com eles e consomem o bicarbonato. Então, gente, na acidose lática, eu vou ter lactato, que é o ânion que veio com o ácido lático, né? O lactato ocupa o lugar deixado pelo cloreto. Porque você vai consumir bicarbonato, você iria aumentar cloreto. Por que você não vai aumentar cloreto? Porque o lactato vira um ânion que ocupa o lugar. Então, o lactato fica pegando ele é um ânion não mensurável que ocupa o lugar do cloreto. Então, o cloreto fica normal, o bicarbonato desce, porque o ácido consumiu, e o lactato é anion gap. Então, é uma acidose metabólica sem aumento do cloro, mas com aumento do anion gap. Isso vai acontecer também na cetoacidose diabética, em qualquer acidose por adição de ácido. Então, a acidose lática é uma acidose por adição de ácido, e não por perda de base, tá? Então, essa é a explicação. Então, o que vai acontecer? O cloreto não vai aumentar, porque o ânion que veio junto com o ácido fez o equilíbrio entre cátions e ânions. Então, sódio menos cloro normal, mais bicarbonato diminuído, vai ser igual anion gap aumentado. Toda acidose metabólica com anion gap aumentado se deve a ganho de ácidos. Por isso que a resposta é acidose lática. Mas vamos explicar as outras. Olha aqui a secreção pancreática, como é que ela é. Olha só, ela tem muito sódio, pouco potássio, zero hidrogênio, uma quantidade pequena de cloreto, mas olha o tanto de bicarbonato que perde numa drenagem pancreática. É muito. Então, é uma acidose por perda de bicarbonato. Então, você tem um aumento compensatório do cloreto, porque o mecanismo da acidose é perda de bicarbonato. Então, aquela questão que a Vitória achou que é porque é grande,
ela está errada, ela é uma acidose com hipercloremia. Vamos para os outros itens. Pronto, acidose tubular renal. O que acontece na acidose tubular renal? Né? Então, o que vai acontecer na acidose tubular renal, né? Aqui dando um exemplo, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ter uma diminuição da reabsorção tubular de bicarbonato, por defeitos nos mecanismos de transporte. Consequentemente, a gente tem uma perda de bicarbonato na urina. A diferença é que está perdendo bicarbonato na urina, não é nas fezes nem no líquido pancreático. Mas já que é perda de bicarbonato na urina, o cloro vai aumentar compensatoriamente. Tá? Então, o anion gap vai ser normal e você vai ter hipercloremia. Né? Então, aqui mostrando que como é que acontece. Né? O normal é sair o potássio aqui para fora da célula, combinar com o bicarbonato, virar ácido carbônico, transformar em água e CO2, o CO2 entra, combina com a água, vira ácido carbônico, o bicarbonato é reabsorvido. E esses mecanismos não vão acontecer. Então, o bicarbonato vai ser perdido na urina. Então, a única resposta possível para esse exercício é a acidose lática. Agora, vamos para a insuficiência renal. O que acontece na insuficiência renal? Na fase inicial da insuficiência renal, o que vai acontecer é o seguinte, aqui é o túbulo distal. Na fase inicial da insuficiência renal, a gente não forma amônia, tá? Porque perde essa capacidade de formar amônia. Consequentemente, quando o hidrogênio vai ser secretado lá no túbulo distal, ele não combina com a amônia, não vai ser eliminado na urina. O fato do hidrogênio não ser eliminado direito na urina vai fazer com que o bicarbonato não seja reabsorvido, porque o bicarbonato só vai ser reabsorvido se o ácido carbônico formar hidrogênio e bicarbonato, o hidrogênio sair para a urina e o bicarbonato vir para o capilar peritubular. Isso não vai acontecer direito, porque o hidrogênio não está sendo tamponado, então não tem como ele sair. Então, na fase inicial da insuficiência renal, a gente tem também uma perda aumentada de bicarbonato na urina, porque ele não volta para a corrente sanguínea. Então, vai ser a mesma coisa da acidose tubular. Então, a única resposta ali é a acidose lática. Ana, essa questão é considerada uma questão difícil ou prática? Difícil? Assim? Tipo, você bate o olho na acidose e já sabe ou não? Eu sim, mas ela é difícil. Certo. Você perguntou Beleza. você? Eu sim. Não, tipo, perdão, mas a pessoa, né, no caso. Você, claro que não. A Tá, pessoa tudo vai bem. ter dificuldade, acho. Isso é difícil. Mas se ela souber esse conceito de acidose por ganho de ácido ou perda de base, ela acerta. Pensando em cada um dos mecanismos, aí você chega numa Exatamente. resposta. Se ela entender os Tá. mecanismos de cada uma dessas causas, ela vai acertar. Ela vai ter que Ótimo, pensar, então. mas ela vai acertar. Né? É uma Beleza, questão valeu. difícil, sim. Todas que estão aqui eram difíceis. Quem escolheu foi o doido do Guilherme. Acho que também tem a ver com o tema, né, Ana? Tipo assim, esse é um tema que os alunos já acham difícil naturalmente, né? Tipo, um médico recém-formado, ele tá muito fritado na clínica, eu acho. Tipo, sei lá, manifestação clínica, né? Aí chega uma questão dessa, acho que quebra as pernas. Assim. Mas assim, o povo que faz o 12º comigo acerta. Eu garanto. Porque eu dou isso pra caramba, né? Essas aulas que eu dei são todas do 12º, né? Talvez uma maldade, mas são. Então, um recém-nascido sexo masculino, 20 dias de vida, apresenta vômitos progressivos pós-alimentares e em jato. Ao exame, o peristaltismo é visível no epigastro, com movimentos intestinais da esquerda para a direita, palpa-se massa epigástrica com formato de oliva no quadrante superior direito. O raio-x de abdômen mostra distensão abdominal gástrica, bolha única, com pequena quantidade de ar distal. Quais os distúrbios metabólicos que essa criança deve estar apresentando? Esse aí vocês vão acertar, eu acho. Pensa primeiro que ele vomita, aí já dá uma pista. Ô, Ana, só uma coisa, eu não sei o que são movimentos intestinais de A para D. Não precisa saber o que é isso, não. Não? Ô, Ana, se vomita é hipoclorêmico, né? Como é que é? Se vomita é hipoclorêmico. Hiperclorêmico, né? Hipo, não? Hipo, isso. Isso. Porque você está perdendo cloro no vômito, né? Certo. Isso. O que mais? Ok. É acidose ou calose? O que você está perdendo no vômito? É só pensar. O que perde no vômito? NaCl,
Potássio e cloro. Potássio e H. E o quê? O que é o suco gástrico? Cala a boca, relógio. O que o suco gástrico tem? Ácido. Isso, Então isso. vai ser alcalose metabólica hipoclorêmica. Isso. Então, muito bem. Você já acertou duas coisas, Joseph. É uma Agora alcalose. falta se é hipo ou se é hipercalêmica. E vai ser Isso. hipocalêmica. Porque perde Porque potássio. Pronto. Perfeito! Neframinions! Viu? Acertaram. É uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica. Show. Lobster. Vamos lá. Não é a B. Letra B. Então, olha aqui. Suco gástrico. Perde Na, perde potássio, perde H, perde Cl. Não perde bicarbonato. Claro que não, nem tem lá. Perde muito cloro. Olha só a cloraiada que perde. Então, é uma alcalose metabólica. Perco cloreto pra caramba, então vou reabsorver bicarbonato, que um troca pelo outro. Uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipopotassêmica. Pode ser até hiponatrêmica, mas não tinha essa questão. Então, hipopotassêmica. Né? O tratamento vai ser hidratação venosa com soro fisiológico e reposição de potássio. Sempre é isso que vai acontecer. Tá? Porque você dando soro fisiológico, você repõe o cloro, aí você consegue equilibrar a relação do bicarbonato. Só comentando do diagnóstico desse neném, o diagnóstico desse neném é uma estenose hipertrófica do piloro. Essa coisa de você palpar uma massa epigástrica com formato de azeitona é típico dessa doença, tá? Que chama estenose hipertrófica do piloro. Ana, e esse vômito aí ser em jato, o que é que diz esse sinal? Não, nada específico, porque em RN está obstruído intestinalmente, né? Então é uma obstrução intestinal. Isso é cirúrgico, entendeu, Átila, essa doença? Essa doença é cirúrgica. Você tem que tirar essa bolinha lá, essa massa epigástrica para poder desobstruir o trato gastrointestinal. E o vômito em jato é por causa da obstrução, dá muita pressão intragástrica e vomita em jato. Não tem nada de neurológico, é mais por obstrução intestinal. Isso aqui é um quadro clássico de estenose hipertrófica do piloro. Né? Claro que vocês não iam saber o diagnóstico, mas assim, o distúrbio deu para saber. Né? Beleza? Aí, essa foi feliz, não foi? Foi, Joseph arrasou. Joseph é o cara. Outra, essa é a última das questões. Essa não é fácil também, não. Sobre o tratamento da cetoacidose diabética, assinale a alternativa correta. Aí vem. Ao se diagnosticar essa condição clínica, a conduta inicial deve ser introduzir insulina venosa a fim de evitar os riscos deletérios que a hiperglicemia pode trazer. Essa é a primeira. A infusão venosa de bicarbonato de sódio deve ser iniciada somente se o pH sanguíneo se encontrar menor que 7. Deve-se evitar a hidratação venosa devido ao risco de hiperidratação do paciente, o que poderia exigir tratamento dialítico de urgência. Logo após iniciar a hidratação, deve-se iniciar a infusão de insulina endovenosa, enquanto se espera o resultado do valor do potássio sérico do paciente para ajuste posterior. Tá aí. Essa é bem difícil. Eu tiraria B e D, pois eu tiraria essas duas. Eu tiraria B e D, eu chutaria o A ou o C. É isso, eu tiraria A ou C também. Calma. Não, Ô, Ana, 7 é muito ácido, porque, tipo assim, tinha que estar em 7,35, 7,45, então eu acredito que seja uma elevação bem brusca, assim. Então, eu acreditaria que teria que mexer antes. Eu também acho. Tá. Então a B não. Intervir antes. Então a E gente a concorda que insulina, a B tacar não. a insulina numa cetoacidose, eu não acho que seja legal. Eu também acho que não. Principalmente logo quando Eu iniciar a ia de hidratação. Uai, eu acho C que tá não, mas bom. vocês falaram que vocês querem pôr A, não entendi, Não, então. ou A ou C. Não, é porque a B e a D são ruins. A não. A também tira. A Eu vou fala de C pra mesmo. insulina, gente. E a D Calma. também. Pra ir, calma A aí. D, logo após a hidratação, deve-se iniciar a infusão de insulina venosa, enquanto se espera o resultado do potássio sérico. Mas é porque isso me incomoda, porque potássio é uma coisa muito importante. Você vai iniciar o tratamento antes de saber o potássio? Eu acho que a D tá errada, eu acho Eu que acho a que é A tá C. errada, eu acho que a C tá certa. Eu também Não, acho que é a C. B. Eu acho que a B tá certa. Vitória! A letra B, você acertou, Vitória! É B? Nossa. É B de Mas por bola! 7 Vitória é muito Vitória. ácido, Ana. Eu Eu sei, também mas acho que 7 é muito ácido. Gente, Quero que hidratação você- nunca é demais. com certeza. Nesse caso não é Nada mesmo. me hidrata.
Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Na cetoacidose diabética, ocorre aumento da produção de ácidos, tá? Uma acidose metabólica com consumo de bicarbonato para tamponamento. Então, uma acidose com ânion gap aumentado, por ganho de ânions não mensuráveis associados aos cetoácidos. Então, quando você usa hidratação venosa, usa insulina, que pode ser subcutânea de hora em hora ou endovenosa, não é errado não. Tá? A reposição de bicarbonato é restrita a casos com pH menor que 7. Por quê? Porque na hora que você hidrata e dá insulina, esses cetoácidos têm um ânion que vira bicarbonato. Então, eles vão melhorar a acidose na hora que você está hidratando e dando insulina. Então, se você der bicarbonato, você pode gerar uma alcalose, superpondo aquela acidose. Então, você só dá quando você tem uma acidose muito intensa, que é ameaçadora à vida por si própria. Por isso que você só dá bicarbonato com pH menor que 7. Porque você tem muito ânion que vai virar bicarbonato na hora que você hidrata e dá insulina. Então, por isso que a B está certa. Pois tá aí. Vitória Andrade Palmeira. Essa você arrebentou. Tem para falar. Chama poder do chute. Não, pode ser, mas... Tá? Mas o motivo é esse. Então, assim, por exemplo, numa cetoacidose diabética, a gente é muito mais restritivo a dar bicarbonato. Porque quando a gente hidrata e dá insulina, aqueles cetoácidos têm um ânion com eles. Esse ânion vai virar bicarbonato. Você vai melhorar a perfusão do fígado, você vai melhorar um monte de coisa quando você hidratou. E essa história de que você não vai hidratar porque vai precisar de diálise é só se você souber que o paciente é dialítico. A priori, você sempre vai hidratar. Então, essas estão muito erradas. Então, a primeira, ao se diagnosticar essa condição clínica, a conduta inicial deve ser começar a insulina venosa. Não, a conduta inicial é hidratar. Aí você vai fazer uma glicemia e você vai ver como é que está para você começar a insulina venosa. Então, essa é a primeira erro. A C, deve-se evitar a hidratação. Claro que não. O tratamento é hidratação. Logo após iniciar a hidratação, deve-se iniciar a infusão de insulina venosa, enquanto se espera o valor do potássio sérico do paciente para ajuste posterior. Você colhe tudo de uma vez, inclusive o potássio, e você começa junto a hidratação e a insulina, que pode ser subcutânea ou venosa. Então, a única que está certa é essa daqui, que a infusão de bicarbonato ela deve ser usada só se o pH tiver menor que 7, porque aí pH menor que 7 é inotrópico negativo, tem um monte de efeitos citotóxicos que você tem que reverter, independente de tudo. Mas mesmo quando a gente infunde bicarbonato na cetoacidose, a gente infunde com muita cautela, dá 1/3 ou 1/4 do DEF. Você não repõe vigorosamente, igual você faria numa diarreia, numa coisa assim, tá? Então, é isso. Mas essa questão é muito difícil. Essa é a mais difícil delas, eu diria. Dessas todas que eu mostrei. Né? Foi traumatizante? Eu achei legal, queria fazer mais, Ana. Podia fazer mais. Eu também Tem queria mais? fazer mais. Não, agora tem mais questão. Agora é os casos. Ah, tá. E agora... Eu achei que já tinha acabado. Eu fiquei, Não, agora tem 5 casos. Agora nós vamos resolver os casos. Eu fiz um... Ô, Ana, antes de resolver os casos, só uma pergunta, então. Então, quando eu vomito, eu vou ter uma alcalose, hipotudo, quase. E aí, o que eu tenho que fazer é hidratar e dar potássio. Isso, hidratar com soro fisiológico, preferencialmente, porque ele tem cloro, né? E dá cloreto de potássio, quer dizer, você vai dar cloro a rodo para a creaturinha. Porque a creaturinha perde muito cloro. Se for, tanto faz, né? Beber, qualquer coisa. Porque olha o tanto de cloro que perde no vômito. Olha só, gente. Que doido, cadê o vômito? Aqui. Olha só, 120 a 160 mEq por litro de cloro. Perde cloro pra caramba. Aí na cetoacidose eu tenho que hidratar e dar insulina. Isso. E só se estiver abaixo de 7 que eu dou bicarbonato. Isso. E na diarreia eu tenho que hidratar e dar... Mas a diarreia A diarreia eu não sei. Então agora você vai ter que saber, porque olha o caso o que é aqui. Ah, tá. Obrigada. Eita! É uma diarreia. Olha Gente, só um instante. Esse primeiro caso eu vou perder, mas já apareço, tá? Meu irmão tá precisando de mim aqui urgentemente. Volto já. Não, tranquilo, Átila. Vai lá. Então, gente, olha só. Um lactente de 2 meses, do sexo masculino, que pesa 5 quilos, apresentou um quadro de diarreia aguda e estava desidratado. Por sorte, a mãe tinha levado o neném no posto há 2 dias atrás e o peso dele era de 5,5 kg. E esses aqui são os exames da admissão. Vamos lá. Um sódio baixo, de 115, lembrando o valor de referência, 135 a 145. Um potássio também baixo, de 3,
valor de referência de 3,5 a 5,5. Lactente até um pouquinho mais alto, né? De 4 a 6. Mas tudo bem, está baixo. Cloreto de 88, valor de referência vai ser em torno de 100 a 110, então está baixo, né? O calciônico está no limite superior da normalidade, é de 1,12 a 1,28. Fosfato está normal, num bebê ele é de 4 a 6,5. Magnésio está normal. Magnésio geralmente é de 1,7 a 2,5, então está normal. Gasometria está aqui, então um pH mais baixo, né? 7,25, geralmente é de 7,35 a 7,45. Um PCO2 de 25, valor de referência é de 35,45, então está baixo. A gasometria é venosa, então o PO2 é baixo, pouco importa, nem precisa falar valor de referência. O bicarbonato está baixo, né? Geralmente ele é de 22 a 26. O base excess está negativo e grande, geralmente o normal é de -2 a +2. E a saturação está baixa porque o sangue é venoso, então não importa. Mas a gente tem um quadro, né, de acidose metabólica, né? Acidose com perda de bicarbonato pelas fezes, certamente. A gente tem uma redução do sódio também, que deve estar perdendo bastante pelas fezes, do cloreto, do potássio, né? O cálcio, o fósforo e o magnésio estão praticamente normais. Então, o que nós vamos fazer com esse neném? A Vitória pediu uma diarreia. Hidratar. Primeiro hidratar. Hidratar. Nós vamos prescrever para ele. Eu quero saber o que vocês vão dar de soro, quanto que vocês vão dar de soro. Eita! Ô, Ana, por que você fala que perdeu pelas fezes? Como é que você, tipo assim, infere isso? Bom, como é que eu faço essa inferência? Tem a história dele ter uma diarreia, né? Que a mãe traz, e tem o que perde no cocô, né? Que a gente sabe. Ah, tá. Entendi. Então, olha só, o que a gente perde nas fezes? Perde sódio, perde potássio, não perde hidrogênio, perde cloro e perde bicarbonato. Entendi. Então, por isso que eu consigo inferir. Se ele tem uma história de diarreia e eu sei o que sai nas fezes diarreicas, eu tenho como inferir o porquê dessas perdas todas que ele tem. E eu estou vendo os exames. É por isso. Entendi. Entendeu? Essa tabelinha, ela é deusa. Essa tabelinha é uma deusa. Né? A gente precisa ter ela na cabeça, mas a gente tem que ter pelo menos o que perde. Né? Bom, voltando ao neném. Cadê o neném? Ah, tá aqui. Bom, então ótimo. A gente chegou à conclusão que tem que hidratar. Eu concordo plenamente com vocês. A primeira coisa a fazer com esse neném é hidratar. Porque hidratando você pode corrigir um monte de coisa que estava caiada nele aqui. Né? Você vai ter o rim que vai perfundir, vai ajudar um monte de coisa. Aí eu queria saber qual solução que vocês escolheriam para hidratar esse menino e quanto que vocês dariam dessa solução para hidratar esse menino. Eu daria o tanto que ele perdeu, meio quilo. Muito bem, Vitória. Exatamente. Isso. Só que tem um jeito de dar isso. Então, vamos pegar aqui o... Mas você foi bem. Deixa eu pegar esse Word aqui para vocês verem. Eu prescrevi para o neném. Para ensinar. Vamos lá. Então, isso que a Vitória falou é super importante. Ele perdeu meio quilo. Então, se ele perdeu meio quilo, ele perdeu 500 ml de água. Porque 1 quilo é 1 litro. Né? Então, muito bem. Só que a gente tem um princípio em hidratação que é o seguinte, a gente sempre repõe primeiro a metade do déficit em tempo mais curto. Depois a gente repõe o resto do déficit num tempo mais longo. Então, se o déficit é 500 ml, metade do déficit é 250. 250 eu vou repor em 1 a 2 horas. Depois eu posso até repor os outros 250 em 4 a 6 horas. Mas pode ser que com esses primeiros 250 ele já melhore, já aceite via oral. Então, mas o primeiro 250 em 1 a 2 horas eu tenho que repor. Aí, gente, eu teria basicamente 3 soluções que eu podia dar para esse menino. Né? Vou até escrever aqui as possibilidades. Eu pus uma, mas vou pôr as possibilidades. Ana, mas se você não dá a sorte de saber quanto que o menino pesava, você se ferrou, né? Não, você vai avaliar clinicamente. Porque você tem sinais de desidratação leve, desidratação moderada e desidratação acentuada. Então, por exemplo, se você tem pulso fino, você vai pensar numa perda acima de 15%, porque já está comprometendo o circulatório. Aí você vai tratar como se fosse um choque, com hidratação muito vigorosa. Se você tem sinais do tipo choro sem lágrima, turgor... Cala a boca, relógio. Turgor e elasticidade diminuída, nossa.
Se você tem, então, turgor e elasticidade diminuída, choro sem lágrima, diminuição da diurese, você vai imaginar uma desidratação moderada, de 2º grau. A desidratação de 1º grau, que é bem leve, geralmente, assim, não tem o olho fundo, não tem choro sem lágrima, tem a saliva mais seca, o choro mais sequinho. Então, o exame clínico dá também para você estimar. Mas é claro, se você tiver o peso prévio, é maravilhoso. Que aí você tem certeza do que você está fazendo. Entendeu, Vitória? Entendi, obrigada, Ana. Nada, que é isso. Foi ótima a sua pergunta. Então, as possibilidades, gente. Uma está posta aí, que é o ringue lactato, mas vou falar de cada uma. Outra é o soro fisiológico, né, a 0,9%. E outra é a gente combinar soro glicosado isotônico a 5%, metade, mais soro fisiológico a 0,9%. Back. Ah, que bom. A 0,9%, metade. Opa, escrevi errado, né? Aqui. Então, a gente tem essas 3 possibilidades, né? Vamos comentar um pouquinho de cada uma delas. Bom. Já volto, 1 minuto. Uhum. Então, acho, o caso é esse aqui. Ó. Deixa eu voltar ao caso para você dar uma vista nele. Dá uma zapeada. Dá uma zapeada, exato. Espera aí. Vem cá. E aí eu volto depois a solução dele. Então, o caso, acho, é um neném com uma diarreia, tá? Uma diarreia aguda, que estava desidratado, e ele estava pesando na hora, já com diarreia, 5 quilos. E tinha uma história que ele foi no posto há 2 dias atrás e pesava 5,5 quilos. E aí vem os exames dele. Uma hiponatremia, uma hipopotassemia, um cloro baixo, cálcio praticamente normal, fósforo normal, magnésio normal, e uma acidose metabólica na gasometria. Uma acidose não tão grave, né, compensada pela hiperventilação, mas uma acidose metabólica. Aqui a gente pôs uma gasometria venosa, por isso que o PO2 está baixo e a saturação está baixa, tá? Mas sem preocupar, ela é venosa. Então, aí a gente perguntou qual seria a principal conduta, e aí todo mundo respondeu corretamente, que é hidratar o neném. Aí a gente estava discutindo como que a gente poderia hidratar esse neném. Tá? Ô, Ana, você falou que ele está compensando na respiração pela PCO2? Porque ela está mais baixa, que a PCO2 normal é de 35 a 45. Então, ele está reduzindo para tentar manter esse pH um pouquinho melhor do que seria, se ele não tivesse essa capacidade de hiperventilar. Né? Certo. Tá? Beleza. Eu gravei uma aula disso, de estudo ácido básico, lá no YouTube. Depois, se você quiser assistir, vai Show de bola. Perfeito. Perfeito. Tá? Essa eu gravei. Estou precisando gravar aula, mas não estou tendo de gravar aula, porque eu só dou aula. Se bem que essa tá gravando. Se eu não falar nenhuma besteira durante a aula, eu posso pôr lá. Deixa eu achar. Então, vamos lá, peraí. Agora Enquanto isso, gente, segue o DAB no Instagram, é dab.ufmg. O que é essa propaganda no meio da minha aula que eu não tô entendendo? Literalmente todo mundo aqui é do DAB. Eu sei. Nossa, eu não sei. Tô achando até que eu sou. Ana, você é do DA, sim, cara. Não, eu pedi pra Vitória fazer um busto meu lá, que eu tô merecendo. Vamos lá. Então, as 3 soluções que a gente pode usar, gente, é o ringue lactato, o soro fisiológico puro, ou então uma mistura em partes iguais de soro glicosado isotônico e soro fisiológico. E só repetindo para o Átila, como eu sei que o paciente tinha 5,5 kg e estava agora com 5 quilos, ele perdeu meio quilo. Meio quilo corresponde a meio litro. Então, eu sei que ele tem um déficit de 500 ml. Então, quando eu sei o peso prévio, é muito bom para a gente poder saber o déficit. Se eu não souber, eu vou ter que fazer o exame clínico e estimar o déficit pelos sinais e sintomas de desidratação que ele tiver. Toda vez, então, que a gente sabe o déficit, a gente faz uma reposição rápida, que geralmente é de metade do déficit em 1 a 2 horas, seguida de uma reposição lenta, quando precisa, que às vezes só a rápida basta. Seguida de uma reposição lenta, que vai ser
de também o mesmo volume, né, 250, só que é de em 4 a 6 horas. Isso que é o princípio da reposição. Aí, nesse caso, né, foi escolhido o Ringer, está aqui o volume, 250 ml, né, que é metade de 500. Para eu calcular o gotejamento, é só dividir o volume por 2, que é 2 horas que eu vou correr. É dividir o volume pelo tempo, no caso eu escolhi 2 horas, então deu 125 microgotas por minuto, ou 125 ml por hora. Se eu quisesse correr em 1 hora, seria 250 ml, EV a 250 microgotas por minuto, tá? Então é só calculado dessa forma. Poderia usar também soro fisiológico, 250 ml, e poderia usar a mistura de glicose com soro fisiológico. Bom, quais que são, então, as vantagens e desvantagens de cada coisa? Quando eu uso o Ringer, eu tenho algumas vantagens, porque eu vou estar repondo simultaneamente sódio, potássio, porque o Ringer tem um pouquinho de potássio, não é muito não, mas tem, bicarbonato e cloro. O Ringer tem essas 4 coisas nele. O soro fisiológico só tem sódio e cloro. Então, eu não vou estar ajudando na correção da acidose. O Ringer eu vou estar. A mistura de soro fisiológico com soro glicosado isotônico vai ter menos ainda sódio e cloro do que o soro fisiológico puro. Então, talvez seja a pior solução para esse neném. Então, as 2 soluções mais viáveis seriam o Ringer e o soro fisiológico, com uma preferência para o Ringer, que eu consigo já ajudar na correção dos distúrbios que ele tem. Porque eu estou dando um pouquinho de potássio, estou dando um pouquinho de bicarbonato, também estou dando sódio e estou dando cloro também. Então, eu estou conseguindo dar praticamente tudo que ele perdeu por causa dessa diarreia dele. Então, é uma solução mais vantajosa para uma doença diarreica. Pode falar, Joseph. Não poderia repor com bicarbonato de sódio e sódio fisiológico, por exemplo? Então, poderia. Você poderia usar bicarbonato e soro fisiológico. Aí, o que você teria que fazer é o seguinte, você teria que ter, preferencialmente, 2 acessos venosos separados. A outra coisa que seria um pouquinho arriscado você dar o bicarbonato é porque o potássio podia despencar. Tá? Porque o que acontece? Na acidose, o potássio sai do intra para o extracelular. Se você corrige rápido essa acidose, o potássio vai entrar para dentro da célula. Então, talvez você tivesse que associar também uma reposição de potássio. Por isso que eu acho o Ringer bom, porque ele tem tudo nele. Ele tem sódio. Aí se cai rápido demais, dá problema cardíaco. Isso. Da repercussão cardíaca. Por isso que eu gosto do Ringer, porque ele tem tudo. Ele tem sódio, ele tem potássio, ele tem cloro, ele tem bicarbonato. Toda diarreia eu corrijo com o Ringer. Eu, Ana Cristina, né? Tá? Assim, geralmente tem nos hospitais. É uma coisa que é bom ter. Se não tiver, é bom não trabalhar nesse lugar que não tem. Né? É aquilo que eu sempre falo. Você vai, você olha as coisas que tem. Não tem, você vai embora. Fala, não vai dar não. Tchau. Sinto muito, recuso esse emprego. Não tem as coisas que eu preciso. Igual você vai no hospital, não tem insulina, vai embora. Se chegar a acidose, você vai deixar morrer? Não, pode não. Então tem umas coisas que o hospital tem que ter. Beleza, gente, esse caso? Ficou claro? Depois eu mando isso tudo bonitinho para vocês. Oi? Ficou? Ficou? Tá ótimo. Ótimo, então ótimo. Vamos lá para o outro. Esse vem para baixo, esse vem para cima. Ô, Ana, você vai fazer isso sobre as outras aulas também? E a gente podia juntar questões, né, depois? Podemos. Tipo, síndrome nefrótica, nefrítica. Vocês podem catar em provas e me mandar. Eu não dar as questões, eu não estou tendo esse tempo todo, não. Não, com certeza. Se eu receber beleza. as Seria questões, legal. eu monto. Eu monto bonitinho. Olha esse caso agora. Vocês viram que todo mundo é homem, né, por enquanto. Eu pus umas mulheres para não ser tão sacana. Criança de 4 anos, sexo masculino, pesando 25 quilos, internada em regime de quimioterapia de indução para tratamento de leucemia linfoblástica aguda. Chegaram os exames da criança. Sódio de 142, normal, né, que é de 135 a 145, sódio está de boa. Potássio de 6 e 8, bem aumentado, né, uma criança de 4 anos. Aí o valor de referência é de 3,5 a 5,5, não está com potássio alto. Cloreto está normal, 100 a 110. Calciônico está normal. Fósforo está aumentado. Nessa idade vai ser de 3,5 a 5,5, igual ao do potássio, então fósforo alto. Magnésio está normal. Então, o que vocês acham que é? Pensar na conduta e nas prescrições.
que vocês acham que pode ter acontecido com essa criaturinha aí? Nossa, eu não faço ideia. Estou muito perdida nessa. Não, fica tranquilo. É normal que você esteja. Vivi, Átila, algum chute? Vocês que são mais evoluídos na medicina? Vocês são meio médico? Eu não tô Enquanto não lembrando tiver a direito festa, eu não aceito. o diagnóstico de hipercalemia, tipo assim, exatamente. Não, hipercalemia tem, hiperfosfatemia tem. Mas vocês chutam algum motivo para isso ter acontecido? A leucemia explodir as hemácias, né? As células e liberar. Isso! Que isso? Cabuloso. Né? Leu monstro. Ele é muito bom. Então, como você fez a quimioterapia, as células leucêmicas foram rompendo. O que tem dentro da célula? Potássio e fósforo. Então, isso chama, gente, síndrome de lise tumoral. É o nome que se dá. Mas é exatamente o mecanismo que o Átila falou. A célula arrebentou, jogou o potássio e o fósforo para a corrente sanguínea. Agudamente. Porque começou a quimioterapia, vrá. Nó. Brilhou, viu, Átila? Brilhou. Nada, Ana, foi um chute. Mas muito bom. Muito concatenado. Então, vamos lá. O que a gente faria com esse paciente? Bom, gente, a primeira coisa que a gente faria é pôr um monitor cardíaco, porque o potássio dele subiu agudamente. Então, eu tenho que saber se tem repercussão no eletro. Porque se tiver, é um tratamento de urgência. Se não tiver, eu posso ir com calma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é monitorar esse paciente. Pá, pá, pá. Põe o monitor. Aí eu vou olhar, tem alteração, não tem alteração. Eu pus as duas hipóteses. Se tiver alteração, a gente vai ter que dar bolos de cálcio. Porque aí eu vou tentar reverter a alteração cardíaca, que é o tratamento de emergência numa hiperpotassemia, tá? A solução que a gente costuma ter é o gluconato de cálcio. Mas se a gente tiver cloreto de cálcio, é melhor. Mas se não tiver, o gluconato presta. Vamos falar assim. O jeito que a gente dá é esse aqui. Para crianças abaixo de 20 quilos, eu dou 10 ml de gluconato com 10 ml de água bidestilada. Para crianças acima de 20 quilos, eu dou 20 ml. Simples assim. Não tem muita conta, não. Então, gluconato de cálcio, 20 ml, água destilada, 20 ml, é V livre. Corre livre na veia, assim. Infunde rapidinho, solto. Com 5 minutos, correu essa solução. E você vai deixando no monitor, para ver se melhora um pouco a alteração do eletro. O que a gente faz em paralelo a isso? A gente pode também fazer alguma coisa que leve o potássio para o intracelular. Então, o que a gente mais faz é o bicarbonato de sódio, tá? Então, nessa situação de emergência, eu vou intercalar o uso do cálcio com o uso do bicarbonato de sódio. O único cuidado, se for a mesma veia, eu tenho que lavar a veia, porque senão o cálcio com o bicarbonato precipitam na veia, eu vou perder a veia do paciente. Então, por exemplo, você tem só uma veia, depois que eu dei o cálcio, eu pego o soro fisiológico, lavo a veia, igual tá falando aqui, ó. Lavar a veia com 10 a 20 ml de soro fisiológico e depois infundir a outra solução. Então, beleza. Deu cálcio, lavei a veia, dei bicarbonato. Como é que eu calculo o bicarbonato? Da seguinte forma, 1 mEq por quilo. Então, se ele tem 25 quilos, 25 mEq. A solução de bicarbonato a 8,4%, 1 ml tem 1 mEq. Então, é fácil a conta, 25 ml. Então, para calcular o bicarbonato, é a mesma coisa que falar 1 ml por quilo. Então, é 25 ml. Coloco a mesma quantidade de água destilada, 25, 25, dou EV livre em 5 minutos. Beleza. O que eu vou fazer paralelo a isso? Paralelo a isso, eu vou hidratar o paciente, pode ser com Ringer ou soro fisiológico, aqui preferencialmente soro fisiológico, porque é sem potássio, né? Então, beleza. Então, Ringer ou soro fisiológico, um pouquinho ou soro fisiológico, mas o Ringer tem pouco, até daria para dar. E vou, além de hidratar o paciente, dar diurético de alça, para poder fazer ele fazer xixi. E vou pedir uma função renal, porque se a função renal está ruim, eu não posso hidratar, porque o que vai acontecer? Ele vai inchar e também não vai adiantar eu dar diurético. Aí eu vou ter que fazer o quê? Hemodiálise. Ô, Tá? Ana. Pode falar, Joseph. O cálcio, o sódio e furosemida precisa disso tudo para conseguir baixar o potássio? Uhum. Não. Na verdade, o quê? O cálcio, ele não baixa o potássio. Ele só evita... É só para controlar o problema. Cardíaco. O bicarbonato... O sódio é para trocar.
Só em joga entrada dentro da da célula. célula. Quem vai tirar ele do corpo mesmo é o diurético, Bicarbonato. ou a diálise. Tá. Tá? E no caso, quando o paciente está com rim bom, a gente pode hiperidratar para estimular a diurese. Porque o jeito do potássio sair do corpo é pela urina. Então, se eu der um pouco de soro e mais o diurético, eu vou estimular a eliminação do potássio. Mas se não tiver urinando, tiver função renal ruim, aí eu tenho que fazer diálise. Tá? E outra coisa, Ana, pode falar. essa estratégia do bicarbonato, de elevar o bicarbonato para o potássio entrar na célula, eu posso sempre usar? Pode. Ela é Sempre ótima. induzir essa basicidade aí, né? Pode. E é uma alcalose leve que você induz, sabe, Átila? Não é muito intensa, não. Com essa quantidade de bicarbonato que a gente dá para usar muito bem isso aí. Funciona muito bem e é seguro. Show. Então, pronto. Aí, se não tiver jeito dele, tiver função renal ruim, você vai ter que dialisar. Por outro lado, gente, se o eletro está normal, né, eu pus a situação do eletro alterado. Se o eletro está normal, a única coisa que eu vou fazer é hidratar o paciente, né, com soro fisiológico ou Ringer. Geralmente, a gente dá em torno de 5% do peso do paciente, que isso não é hiperidratar, mas hidrata um pouco. E vou dar o diurético de alça. Se tiver função renal ruim, vou dialisar. Mas eu não preciso dar o cálcio, por quê? Porque o eletro dele está normal. Ou seja, essa elevação do potássio não está causando repercussão cardíaca, então não precisa dar cálcio. Porque o cálcio é só para repercussão cardíaca, ele não diminui o potássio. Deu para entender, gente? Ou foi muito difícil? Oi? Foi massa demais. Deu, Victoria? Deu, Joseph? Deu, Vivi? Deu, Átila? Que bom. Isso é massa demais mesmo, Átila. Você falou tudo. Isso é a coisa mais legal em medicina, na minha opinião. Adoro tratar esses negócios. Quanto mais complicado, mais eu fico feliz. Quando alguém me liga, nossa, esse paciente é complicado demais, eu falo, conta. Na minha mesa para ontem. É isso mesmo. Ixi, adoro. Olha só essa. Aí eu pus uma menina, né, para também não ser só os meninos tomam ferro. Criança. Poxa, Ana, não precisava ser menina. Não precisava não, né, Vitória? Mas a gente tem que fazer uma média, né? Tipo, as turmas às vezes têm meninos, né? As turmas do 12º. De vez em quando tem os meninos até bonzinho. Criança de 7 anos, do sexo feminino, pesando 36 quilos, em tratamento para meningite bacteriana há 7 dias. Com boa resposta clínica. De repente, ela começa a ter crises convulsivas. Aí faz o exame da menina, um sódio baixo, 110, bem baixo, né? Potássio normal, 3,5, 5,5, o sódio seria de 135 a 145, o cloro baixo, né, o normal de 100 a 110, calciônico normal, fósforo normal, magnésio normal. Aí as perguntas, né, quais as possibilidades ou a possibilidade diagnóstica, quais avaliações você faria e qual que é a conduta. A 2 e a 3 são as mais difíceis. Oi? Eu tive aula disso hoje. Teve? Então tá bom. Mas... Calma aí que eu vou pegar meu material. Pode pegar. Se ela tem convulsão, provavelmente Átila, ajuda aí. É porque saiu da meningite e virou encefalite, né? Tá, mas assim, o distúrbio não é muito diferente. Tem uma explicação, né? Deixa eu dar umas dicas dessa paciente para ajudar. Ela está hidratada e está fazendo pouco xixi. Tá liberando sódio, né? Tá com pouco sódio no sangue. Só a dica principal, a meningite tem a ver com isso. Tem. Ela tem uma meningite aguda? Tem uma meningite aguda, mas assim, meningite bacteriana aguda, tem. Assim, a meningite tem a ver com isso, mas basta saber isso. E pensa nisso, gente, ela está fazendo pouco xixi e está normo-hidratada. Ana, eu não faço nem ideia, mas tipo assim, a meningite consegue alterar alguma coisa na alça de Henle?
Não, ela consegue alterar alguma coisa na cabeça que pode agir em algum lugar no rim. Tem a ver com a pressão intracraniana dela? Vamos dizer que a pressão intracraniana dela tá normal. Não tenho ideia. Ela tá afetando a hipófise. E Tá vamos de afetando a hipófise, renina a angiotensina. neurohipófise. Né? Isso, a neurohipófise. O que ela secreta? ADH. 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 Pronto. Tá liberando ADH. Secreção inapropriada de hormônio antidiurético. A meningite causa isso. E Mas aí acontece... a crise convulsiva... Mas ela não tá fazendo pouco xixi? Tá, então, o que o hormônio antidiurético faz? Ah, ele é antidiurético, né? Ele é antidiurético. Ele evita que ela faça xixi. Ele vai reabsorver um monte de água que vai diluir esse sódio. A crise convulsiva é por causa da hiponatremia. Não é por causa do hormônio antidiurético. É por causa do hormônio antidiurético reter a água e diluir demais o sódio. Consequentemente, é um distúrbio da água, não é um distúrbio primário do sódio. O sódio está só diluído no monte de água que essa neném não, menina de 7 anos, reteve. Tá? Eu odiei, Ana. Mas, Ana, por que baixa o sódio da crise convulsiva? Tem a ver com a volta dos receptores? Tem a ver com a estabilidade da membrana, né? Porque o sódio vai ter a ver com o potencial de condução nervosa. Então, você desestabiliza as membranas, né? É por isso. Ana, eu tive aula hoje e não ia acertar. Ô, Ana, mas aqui na minha cabeça, tipo assim, menos sódio vai diminuir a quantidade de sinapses. E a crise convulsiva é quando tem muito, não é? Mas o que acontece é o seguinte, toda vez que você tem alguma coisa, algum distúrbio do sódio que muda abruptamente a concentração, você vai ter uma mudança de potencial que pode estimular focos, né, leptogênicos e tudo. E no caso do sódio, a hiponatremia dá muito mais convulsão do que a hipernatremia. Entendeu? Boa informação. Entendi. É isso. Bom, gente, então, o diagnóstico. Em meningites agudas, encefalites, a gente pode ter uma secreção anômala de hormônio antidiurético. Então, mesmo que não precise reabsorver água, continua reabsorvendo, porque é uma secreção sem feedback. Aí, reabsorvendo muita água, o que faz? Dilui o sódio. Esse sódio cai muito e gera convulsão. Então, o quadro está entendido. É isso. Tá? Esse é um quadro Ana, do livro. Oi. Eu acho que antes de passar por todo esse slide, a gente podia chutar tratamentos. Pode chutar, pode falar. Estamos aqui para isso. Não, é o grupo, né? Vai todo. Tá, tem que inibir a DH? Dá cerveja para ela. Não tem. Não adianta, ela vai continuar reabsorvendo. Não tem muito como você inibir o ADH nesse momento. Isso vai, com o tratamento, vai melhorar sozinho. Já dou essa dica. Então, a gente assim, não vai fazer nada sobre o ADH, mas a gente tem que fazer alguma coisa sobre o sódio e sobre as convulsões, porque isso ela não pode continuar, né? Não pode tacar uma furosemida, não? Mas você acha que vai ser bom? Ela tá fazendo xixi normal, né? Não, ela tá fazendo pouco xixi, por causa do hormônio antidiurético. Ah, tá, verdade. Ela tá fazendo pouco xixi. Existe alguma substância de fosfato de sódio? Não, mas o fósforo dela tá bom. Até existe, mas a gente não costuma ter isso muito para dar, não. Mas o fósforo dela tá bom. É qual que tá baixo? É cloro? O cloro dela tá baixo. Ah, tá. Então vai fazer hidratação normal primeiro, com NaCl. Será que vale a pena? Porque ela tá hidratada. Será que nós não vamos inchar ela muito, não, Joseph? Se der NaCl tipo soro fisiológico? Não pode dar aquele concentrado, não? Isso! Joseph! NaCl mais concentrado. É isso que a gente tem que fazer com ela. Tudo bem. Tá. Então vamos lá. Vamos tratar. Tudo bem. Tô gostando de ver. O pessoal tá sabendo mais que o 10º daqui a pouco. Então, olha só, a menina. Primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sódio, cloreto de sódio para ela para parar de convulsivar. Claro que eu vou dar um anticonvulsivante, né, gente? Eu não vou ficar esperando o sódio subir e ela tá lá. Não, vou dar um anticonvulsivante, né? Ok, isso é normal. Mas em paralelo a isso, eu tenho que subir o sódio dela. E aí eu vou usar, igual o Joseph falou, uma solução de NaCl mais concentrada, porque ela está hidratada e ela está fazendo pouco xixi. Então, não posso dar soro fisiológico a rodo, que ela vai inchar, né? Então, eu vou usar o NaCl a 3%. Aí, como é que eu calculo? Aí, eu vou usar essa fórmula aqui, ó.
sódio desejado menos sódio dosado, vezes 0,6 vezes o peso. É o jeito que eu dou sódio. Geralmente, o que a gente recomenda é que a gente suba o sódio até 120, que seria um nível de segurança. Então, sempre a gente escolhe subir até 120, depois eu subo o resto, tá? Porque aí eu vou parar a convulsão, vou dar uma equilibrada nesse efeito ruim da hiponatremia nas membranas, né? Então, 120 menos 110, 120 é o sódio desejado, 110 é o da menina. Vezes 0,6, que é a água corporal total, que é 60% do peso, que a gente sabe que o sódio está distribuído na água corporal total. Então, eu faço essa continha, deu 216 miliequivalentes. Aí eu sei que no NaCl é 3%, 513 miliequivalentes estão em 1.000 ml. 216 vão estar em X. Faço essa conta, deu 420 ml de NaCl a 3%. Tranquilo até aí, gente? Tá, meninas? Eu me perdi aí no 513, Ana. Tranquilo. Isso aqui você já sabe, entendeu, Átila? Quanto de sódio que tem nessa fórmula, NaCl a 3%. É uma informação que você já teria. Geralmente, assim, nas tabelinhas, nos livros, essa informação já é disponível. Mas se você não souber de jeito nenhum, você pode calcular, tá? Assim, sabendo que é 3%? 3 gramas em 100 ml. Aí você pegaria o peso molecular do sódio, do cloro, e faria a conta para ver quantos faz o equivalente grama e pronto. Beleza. Exatamente. Mas isso geralmente você tem essa informação, tá? Mas você poderia calcular do jeito que eu falei, né? Então, beleza. 513 em 1.000 ml, 216 em X, deu 420 ml. Aí a gente tem um pequeno problema que só existe NaCl a 20%, ou a 0,9, que é o soro fisiológico, ou esse a 20, não tem a 3. E por que eu não posso dar a 20%? Porque é concentrado demais para eu dar isso para uma criança. Aí seria muito arriscado. Então, eu tenho que diluir o 20 para tornar ele 3. Então, como é que eu faço? Eu uso aquela fórmula antiga da química, que a concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Então, o 20% eu sei a concentração, o volume inicial é o que eu não sei, eu sei a concentração do 3% e o volume do 3% eu já sei, que eu calculei, que é o 420. Então, feita essa conta, eu descobri que o volume do 20% tem que ser 63. O resto, para dar 420, eu completo com água destilada. Que aí eu criei uma solução de NaCl a 3%. Deu para entender isso? Ou foi ok, mas por que 3%? Isso é meio que um padrão, Joseph, porque foi visto que essa concentração é segura. Você consegue levar o sódio lentamente, sem causar muitos distúrbios na pessoa, entendeu? Principalmente criança. Adulto dá 20% para os adultos. Geralmente dá 10%, dilui o 20% uma vez, mas em criança não é seguro, não. E eu nem acho que em adulto é, mas o povo dá umas coisas que até Deus duvida. Quando eu ficava, na minha época de residência, a gente ficava com os meninos da clínica, no CTI de adultos, sabe? Era misturado, os da pediatria e os da clínica. Só que a gente ia para o CTI R2, então a gente era mais sabido. Eles iam para o CTI R0, não sabiam nada. Aí o que acontecia? O preceptor deles sumia, vazava no capinado. Ninguém achava o preceptor deles. Aí sobrava para a gente ajudar eles. Nossa, eu tratei muito adulto naquele CTI. Não, eu ajudava os meninos da clínica que eu tinha dó. Falava, nossa, às vezes meus pacientes tinham nada, já tinha feito tudo. Ficava a noite inteirinha ajudando eles. Dó deles e dos pacientes, né? Oi? Dó dos residentes e dos pacientes. Não, com certeza, Átila, dó dos pacientes e dos residentes. Absurdo, gente. Como pode? Átila, o cara subia. Tinha uns, então, quando eu sabia que era o plantão deles, os meninos não sabiam ainda, né? Os que acabavam de estar falando, gente, vocês estão ferrados, esse homem não vai aparecer aqui mais, não. Segura ele até a hora que vocês puderem, que ele vai vazar no campeonato. Era horrível, credo. Sacanagem. Os nossos também davam uma sumida. Teve um, gente, olha só esse trem. Teve um preceptor meu lá do CTI da pediatria que ele virou e falou assim, eu preciso ir num jantar, eu tenho que ir, mais tarde eu volto. O que eu podia fazer? Eu que impedi o homem? Falei, então tá. Aí o que aconteceu? Aí eu estava de plantão, tinha vaga. Olha que aperto que eu passei. Aí tinha vaga. Aí a pessoa ligou pedindo a vaga, o neném e tal, precisava de ventilação, não sei o que. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar uma vaga para esse menino, eu vou fazer o que eu puder, porque é sacanagem o paciente não ser admitido tendo vaga.
Aí eu pode trazer, admiti o menino, muito bem o menino, prescrevi o menino, ventilei o menino, fiz o capeta com o menino. Aí chegou de manhã, eu fui procurar ele para poder avisar. Falou, teve isso. Tipo, eu fiz isso na hora da passagem do plantão para ser ok, né? Aí e ele não apareceu, ele apareceu atrasado na passagem de plantão. Aí eu olhei para ele, fiz uma cara assim e falei assim, fulano, eu já passei o paciente que nós admitimos de noite, ppppp, contei para ele, né, assim. Ele ficou até assim, que bom que você já passou. Aí eu continuava a passagem. Aí depois ele veio me falar, nossa, desculpa, ainda bem que você não me ferrou, não sei o quê. Eu falei, não ia te ferrar, não. Fala, que bom que já passou, como soubesse que tivesse acontecendo, né? Você já passou, ótimo, ó, valeu. Fez isso, mas com uma cara assim, parecia que ele ia desmaiar quando ele soube. Ai, gente, era muito mais avacalhado que é hoje, nessas coisas era. Nó, tinha cada pessoa. Bom, enfim, aí calculamos o NaCl 20%, a água, o total deu 420 ml, aí esse soro a gente deve correr numa velocidade que não exceda a elevação de 1 mEq por litro por hora. Então, se eu estou passando de 110 para 120, eu tenho que gastar no mínimo 10 horas, porque eu estou elevando 10 mEq por litro. Então, por cautela, eu gastaria 12. Então, eu pus essa reposição em 12 horas, é só dividir 420 por 12, aí dá 35 microgotas por minuto. Está corrigido o paciente, está melhorado. Beleza? Deu, gente? Ô, Ana, mas, por exemplo, essa paciente seria para uma coisa aguda, mas ainda assim eu tenho que resolver a causa, né, no caso. Sim, mas como ela está tratando a meningite, vai melhorar. Isso é uma complicação que costuma acontecer durante o tratamento, sabe, Vivi? Você só teria que ver se o hemograma está bom, se ela está respondendo ao antibiótico, isso você teria que ver, sim. Porque pode ser que você tenha que trocar um antibiótico, né? Alguma coisa desse tipo. Mas agudamente você vai fazer isso, para ela parar de convulsivar, né? Pronto. Vamos para o outro. Falta só 2, gente. Tá muito cansativo? Tá nada, Ana. Que Tá bom. sendo ótimo, Ana. Que bom, Jesus. Então, tô me sentindo mega médica. Mega médica? Que legal, que delícia. Eu já não me sinto assim há muito tempo. É isso, Ana. Não, eu falo assim, porque nem atendo menos, aquela coisa. Agora, então, nessa quarentena, eu estou me sentindo nada médica. Se bem que não, eu até atendi um trem virtual aí. Vamos lá. Então, um lactente de 5 meses do sexo masculino, pesando 6 quilos, desnutrido, né? Então, 5 meses, 6 quilos é bem desnutrido, né, gente? Admitido com quadro de extensão abdominal e parada de evacuação. A propósito, todos os casos desses casinhos que eu mostrei são reais, viu? Todos. Nenhum caso é inventado. Todos eu fui anotando e mostrando, só para você saber. Tudo aconteceu. Então, essa criança, né? Tinha um sódio de 125, diminuído, né? 135 a 145, potássio muito diminuído, de 1,8, né? O normal do potássio para uma criança de 5 meses é em torno de 4 a 6, quer dizer, está muito diminuído. Cloro de 93, está baixo também, 100 a 110. Cálcio normal, fósforo normal, magnésio normal. Gasometria, pH aumentado, né? Até 7,45, então uma alcalose. Um PCO2 aumentado, um PO2 que é venoso, tá? Não precisa, mas um bicarbonato alto. Né? Então, uma alcalose metabólica com uma compensação respiratória, né? Uma hipoventilação tentando compensar essa alcalose. Então, ele tinha isso. Então, ele tinha uma alcalose metabólica, uma hipopotassemia acentuada, uma hiponatremia e uma hipocloremia. E nenhuma história de perda, né? Só uma distensão abdominal. Então, quais as possibilidades diagnósticas, quais avaliações você faria? Descreva conduta e prescrições pertinentes. Se não falasse que não tinha perda, eu simplesmente falaria que a pessoa estava vomitando, né? Poderia ser vômito, mas ele não tem perda. Com certeza poderia ser vômito, mas não está vomitando, não. Não tem chance de ser, tipo, parasita e tal? De ser o quê? Algum parasita? Algum parasita? Mas ele não está com diarreia, não está com... Sempre tem diarreia, né? Tem. Pelo menos uma mudança do hábito intestinal e não tem isso, não. Uhum.
Lactente tem ilho paralítico? Tem ilho paralítico, com certeza. O caminho está correto, acho. O que é isso, gente? É o tipo de coisa que a gente não quer. O que é? Eu e o José, a gente isso? tá rindo aqui com esses Eu também tô rindo. O que é ele paralítico? Mas a gente vê esses nomes, aí só vai chutando, entendeu? Não, o que o Átila falou é o seguinte: quando a gente tem uma hipopotassemia acentuada, a gente reduz o peristaltismo intestinal. Isso a gente chama de ilho paralítico. Isso explica muito bem essa distensão abdominal dele e ele ter parado de evacuar. Então, essa hipopotassemia poderia ser uma causa, sim. Tá? Então, Ana, o que uma ele dúvida falou foi perfeito. sobre isso. Quando tem a hipopotassemia, a gente vai parar de ter o peristaltismo para tentar corrigir isso, para aumentar a reabsorção, ou porque o potássio participa desse processo? O potássio participa desse processo. O potássio estimula a contratilidade do músculo liso do trato gastrointestinal, entendeu, Vitória? É uma consequência a hipopotassemia. Tá. E não é ilho paralítico isso aqui? Não tem, que ela falou. Ah, tá. Tem, é um ilho paralítico, mas a gente tem que mas fazer não a é o causa. diagnóstico. Pergunta, Ana. por onde ele está perdendo este potássio, este sódio e este cloro? Não é pelo intestino, é por onde? Pela urina. Isso, é pela urina. É pela urina. Tá? Uhum. É pela urina. Bom, o tratamento não importa a gente descobrir que é pela urina, mas a perda era pela urina mesmo. Isso aqui é uma síndrome de Bartter. Putz, eu tinha que saber, né, Ana? Eu não tinha que saber isso ainda não. O que é Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Então, mas eu vou A perda excessiva de sais. o que acontece é o seguinte. Então, peraí, deixa eu explicar. O que é a síndrome de Bartter? Deixa eu pegar aqui um slide. Joseph. Joseph. Por que você tinha que saber, José? Porque meu artigo é sobre isso, né? Seu artigo é sobre isso? Que bom, amigo. Henrique, bota um DMO pra ver se a gente vai reconhecer aí. Mas é muito difícil reconhecer isso, porque, tipo assim... A gente vai sim, amiga. Confia, vai. Mostrar pro ar. Porque eu aprendo que é, tipo assim, poliúria, polidipsia, dificuldade de crescimento, aí isso eu não consigo ver. Não, nessa entendeu? aula não, peraí. Nessa aula que eu quero. É aula de tubulopatia. É muita aula, caraca. Eu fico doida procurando. Fisiologia renal. Eita. Achei. Quando eu quero achar, eu demoro. Então, deixa eu te mostrar, porque você não assistiu essa aula, não é justo, né? Vamos lá, na síndrome de Bartter. Pronto. Então, vou te mostrar o que acontece na célula, né, o Átila? Então, é o seguinte, aqui é a célula tubular da alça de Henle. Então, nessa doença, você pode ter algumas mutações nos transportadores da alça de Henle. A mutação mais grave é nesse transportador aqui, que é um transportador que coloca para dentro da célula sódio, potássio e 2 cloros. Consequentemente, o que vai acontecer? A pessoa vai perder sódio, potássio e cloro na urina. Então, vai ter aquele quadro que a gente viu lá. Sódio baixo, potássio baixo, cloro baixo, alcalose metabólica. Porque perde cloro significa ganha bicarbonato, como compensação, né? Esse é um distúrbio. Outra coisa que esse paciente pode ter é defeito desses canais que reabsorvem o cloro. Já que não reabsorve o cloro para o sangue, isso aqui não vai entrar direito. Porque para isso entrar, precisa se diminuir a concentração de cloro aqui dentro. Outro defeito que você pode ter é não ter essa retirada do potássio dentro da célula. Não retirando o potássio dentro da célula, esse potássio aqui não entra. Porque você diminui o gradiente que favorece a entrada. Então, você pode ter esses distúrbios todos que eu mostrei, mas a consequência final vai ser uma dificuldade de concentrar a urina, então muita poliúria, porque é na alça de Henle que concentra a urina, e a perda desses componentes, que é sódio, potássio e cloro. É como se fosse um paciente tomando uma overdose de diurético de alça, entendeu? Muita urina, perdendo muito sódio, muito potássio e muito cloro. Então, é isso que aconteceu com esse menino, que hoje é um rapaz. Gente, eu sei tratar pelo menos, tá? Quê? Eu sei tratar pelo menos. Ô, Joseph, por favor. E como que trata? Fala aí. Vamos lá. Ó, primeira coisa, a gente vai dar indametacina. E aí,
Depois disso, tipo assim, dependendo do nível de gravidade, a gente pode ter que usar um inibidor de aldosterona, porque vai ter, em muitos casos, vai ter aumento do aparelho justo-glomerular. Então, para diminuir, para evitar isso, entendeu? Mas você está tratando Fora o repor, cloro, né? né? Você está Isso, fora tratando o repor. cloro. Primeiro, agora, nós temos que repor o Repor. potássio, né? Porque ele está sem fazer cocô, potássio baixíssimo, né? Então, vamos fazer a primeira reposição de potássio, que é a primeira coisa, que eu ainda nem sei onde que ele está perdendo. Claro que, em paralelo, eu vou pedir exame e tal, mas a primeira coisa é repor o potássio. Então, gente, a reposição de potássio, ela é meio boba, porque você não tem uma fórmula bonitinha igual do sódio. Você dá um tanto empírico. Por quê? Porque a gente não dosa o potássio do intracelular, a gente dosa do extracelular. Então, a gente não sabe o conteúdo total de potássio do corpo. Por que a gente não pode dar um ringer? Porque tem muito pouco potássio, Átila. Aqui você tem que dar mais. E aqui o ideal é dar cloreto de potássio mesmo, vigoroso. Em paralelo com o soro fisiológico, para hidratar, sabe? Beleza. Aqui você vai fazer isso. Então, como é que a gente repõe o potássio? 0,2 a 0,6 mEq por quilo por hora. Geralmente, a gente repõe essa quantidade em 4 a 6 horas e repete o exame. Então, eu escolhi dar 0,6, porque está muito baixo o potássio, e vou dar em 6 horas. Então, 0,6, o peso dele é 6, ficou tudo 6. Né? 0,6 vezes 6 é 6. Fiz essa conta, deu 21,6 miliequivalentes. Beleza. Aí eu vou dar o cloreto de potássio a 10%. Aí já está escrito no rótulo da solução que cada 1 ml tem 1,34 mEq. Mas se eu não tiver nada, não souber nada, eu sei que KCl é 10%, tem 10 gramas em 100 ml. Aí eu pego o peso molecular do cloreto e do potássio e calculo. Tem jeito, tá? Mas não precisa, sempre vem escrito. Então, 1,34 mEq em 1 ml, 21,6 mEq em X. Fiz as contas todas, deu 16 ml. Então, eu sei que eu vou usar uma solução que tem 16 ml de cloreto de potássio. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu infundir potássio em uma veia periférica, eu não posso dar mais do que 60 mEq por litro, porque senão arrebenta a veia, então não vou conseguir repor. Então eu tenho que fazer uma regrinha de 3. 21,6 mEq é X, 60 mEq é 1000 ml, para eu saber o volume que eu vou diluir o potássio. Então 21,6 é X, 60 mEq, 1000 ml. Descobri que eu tenho que diluir para dar uma solução de 360 ml. Diluir, gente, é pôr água, tá? Quando eu vou diluir alguma coisa, eu devo pôr água. Então, KCl é 10%, 16 ml, água bidestilada, 344 ml. É V a 60 microgotas por minuto, que é 360 dividido por 6 horas. Certo? 6 horas não é muito tempo, não? Não. 6 horas é um tempinho bom, porque senão não vai corrigir esse potássio desse menino de jeito nenhum. Se corrigir só 1, 2 horas, não vai, não. Tem que corrigir mais tempo. Muito baixo. E aí, corrigiu o potássio, o que aconteceu com ele? Fez cocô, ficou bonzinho, acabou a distensão abdominal. E não foi para a faca. Delícia. Não foi para a faca. Né? Nada como uma criança fazendo cocô. bom. Felicidade para todos. Hoje ele tem 27 anos, esse menino. Caramba. Nossa, Ana, como que você lembra isso? Porque ele é meu paciente. E ela escreveu? Até hoje? Até hoje. E, Ana, e como é que tá a DRC dele? Não, ele não tem DRC nenhuma. Ele tá ótimo. Lindo, maravilhoso. 1,85 m, top de linha. Ele tá maravilhoso, esse menino. Muito bom. Tá, ele tem uma noiva, já levou a noiva para eu conhecer. Eu já falei, autossômico recessivo, né? Ana. Mas, gente... Pode ser dominante se for mais de D2. Mas eu não acho que é mais de D2. Olha só, o José sabendo tudo. Agora eu vou mostrar que não tô tão vergonhoso assim, tá? Gente, até herança genética. Mas não, pelo fenótipo não é não, Jess. Pelo fenótipo ele é defeito de canal de cloro, eu tenho certeza. Não tem outra coisa para ser, não. Entendeu? Esse menino não é mais de D2, não. Mas enfim, né? Ficou bom. Esse caso foi sucesso, porque ele não precisou de operar. Eu gostei disso na época.
Que hora que ele vai pro bloco? Falei, não, só depois que ele corrigiu o potássio. Pode ser um ilho paralítico. Você quer? É uma distensão importante. Falei, aham. E era. Eu era residente. Bom, isso aqui. Recém-nascido prematuro, de 30 semanas, do sexo feminino, pesando 1,6 kg, prematuro, né? No terceiro dia de vida, apresentando quadros de desidratação súbita, sendo detectado que a incubadora estava muito aquecida inadvertidamente. Tentaram cozinhar o neném. Eu lembro desse caso até hoje, eu quis matar a enfermeira. Gente, o menino, sem brincadeira, ele estava vermelho, assim, de tão quente dentro da incubadora. Foi traumatizante. Ver o neném frito. Olha só o que aconteceu com esse infeliz. Sódio 165, alto, né? Poxa, suou, perdeu água pra caramba, né? A água é o quê? A água é líquido hipotônico, né? Então, sódio 165, um potássio de 6,3, que para neném está normal, sendo prematuro, geralmente vai até 6,5, 7, então 6,3 está normal. Um cloro alto também, de 128, calciônico normal, fósforo normal, que no neném é mais alto também, pode ir até 7, e o magnésio normal. Então, o que estava alto nele era o sódio e o cloro. E que explica bem porque ele perdeu muita água, né? Porque ele suou pra caramba, coitadinho. Ele perdeu água e bicarbonato? Não, bicarbonato não, porque ele perdeu foi suor mesmo, foi praticamente água pura, né? Mas no suor não sai nenhum sal, né? Quase nada de sal, sai muita água e pouco sal. Você pode voltar naquela tabela de suor? Claro, é lógico que eu posso. Opa, sorry. Suor normal, olha só. Um pouquinho de sódio, um pouquinho de potássio, um pouquinho de cloro. 0 bicarbonato, 0 hidrogênio. Beleza. Tá? Né? Um suor normal. Se o paciente tiver fibrose cística, não. Ele perde muito eletrólito no suor. Mas o suor normal perde muito pouco eletrólito. Mas é água mesmo. Tá? E aí ele tá com hipernatremia e hipercloremia. Isso. Exatamente. Ele tá. E desidratado, né? E desidratado. Então, é uma desidratação hipernatrêmica. Uma desidratação com sódio alto. E aí? Eu que pergunto, e aí? Que e aí é com aquela glicose... a hidratação com aquele glicose não sei o quê? Vamos lá, vamos hidratar esse neném. Então, a gente tem que hidratar, porque ele está desidratado, né? Então, nós vamos explicar o que nós vamos fazer com esse neném. Tchan, 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 tchan. Então, vamos para o neném. É o caso 5. A única coisa que eu sei é que tem que repor o que ele perdeu. Aí, ó. Sim. Então, vamos lá. Então, ele pesa 1,6, né? Eu posso não saber o peso, mas se eu estou enxergando uma desidratação mais acentuada, eu posso imaginar que ele perdeu 10% do peso, pelos sinais clínicos, né? Que eu estou vendo ele bem desidratado. Então, eu vou repor metade do déficit, que é 5% do peso, em 1 a 2 horas, que é aquela reposição mais rápida de 1 a 2 horas. Aí, gente, para esse neném, uma solução bem recomendada é misturar soro fisiológico com soro glicosado a 5%. Por quê? Porque eu já vou estar diluindo aquele sódio dele. Vou estar dando uma quantidade de sódio menor, mais diluída, mas também estou hidratando, né? Não estou fazendo o sódio dele despencar de uma hora para outra, né? Então, a gente dá esses 80 ml, metade soro fisiológico, metade soro glicosado. Resolvi dar em 2 horas, porque ele é muito pequenininho, eu vou dividir 80 por 2, né? 40 mais 40 dividido por 2, vai dar 40 microgotas por minuto. Então, esse eu acho que seria um bom soro para dar para esse menino. Mas por que tem que fazer isso com soro fisiológico? Porque, Vitória, você não pode deixar cair abruptamente esse sódio. Você tem que fazer ele cair devagarzinho. Então, você tem que pôr algum soro fisiológico para ele. Porque se eu puser só soro glicosado, por exemplo, eu vou diluir muito rápido, eu vou tirar uma hipernatremia de 165, pode cair para 140, muito abrupto. Aí eu tenho lesão cerebral. Né? Entendi. É por isso. A gente tem que cair muito lento para não ter, para não afetar o sistema nervoso central. Esse glicosado, só uma dúvida. Esse glicosado é ele que faz liberar devagar esse sódio, é isso? É isso. Ele dilui o sódio e ele mantém uma certa osmolaridade.
você não está caindo a osmolaridade que estava muito alta, né? Porque o sódio está muito alto, então a osmolaridade está muito alta. Você mantém usando uma solução que é menos hiperosmolar, mas também não é tão hiposmolar como se fosse, por exemplo, você dá água pura ou glicose pura. Entendeu, Átila? Perfeito. É isso. Esse é o princípio. E aí, claro, você normaliza a temperatura da incubadora e fala para a enfermeira entrar numa sauna seca, muito quente, e tranca ela lá dentro. Por Isso favor. também a gente faz, né? Vontade a gente tem, né? Mas não pode fazer, né? É só olhar para ela assim. Ai, ai. Tem cada Mas caso. varia, Ana, a temperatura de uma incubadora para outra, por isso que ela errou ou não? É uma temperatura padrão, Não, você tem um geralmente? termostato, ela regulou ele errado. É erro crasso. Você tem um negocinho que você põe lá direitinho a temperatura do neném. E o neném teve complicação por causa disso, Ana? Teve não, ele ficou bom. A gente descobriu rápido. Não, eu olhei para aquele neném vermelho e falei, que esse neném estava vermelho? Ele não era vermelho? Ele era cor normal de neném. Não é rosadinho, não. Ele estava uma pimenta, uma brasa. Aí eu olhei aquele trem, olhei a temperatura do incubador, eu baixei, né, claro. E falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu ver esse neném aqui. Nossa, sério. Neném pelando, coitadinho. Tadinho do bebê, fiquei com dó. Nem falo, também tive. Mas ele ficou bom. E a mãe dele não soube que teve esse cozimento pra ele. Ele também não contou, né, Ana? Não, e nem a gente, né, Vitória? Porque você já pensou, como é que você explica? Olha, essa vagabunda aí cozinhou seu filho. Eu que evitei dele acabar o cozimento. Não tem jeito. Ai, gente. Mas é isso. Eram esses os causos. Ana, eu gostei da aula. Oi? Achei difícil. Eu achei difícil. É difícil, mas eu acho que eu gostei. Eu acho que assim, não dá pra pegar tudo, né? Mas o principal, que eu acho que é o que vai servir pra gente, dá pra pegar. É. Que bom. Também achei ótimo. Muito bom mesmo. Nossa, aprendi demais também, viu? Também achei muito melhor aprendendo assim, né? Nossa, muito e eu não vi nenhuma aula, imagine vocês que assistiram. Assim. Você não viu nenhuma aula, Tio? Não, eu cheguei agora, sou novato nesse grupo. Nossa, é muito bom, Átila. Você tem que assistir. Eu sei que ele é muito bom, desde o primeiro período. Muito bom. Que é isso, Ana. Fica encabulado. Fica não. Bobagem. Fico não mesmo, adoro. Pois é. Não, mas agora você pega a diferença, Átila. Aí tá lá no teu canal, né, as aulas? Não todas, Átila. A de distúrbio ácido básico tá. Essa de sódio e potássio eu vou ver se eu gravo, porque precisa. Essa é boa de gravar, né? Mas a de ácido básico tá. Ela tá, inclusive, partida. Eu parti em 3 pequenas aulas, porque ela é grande. Ludoterapia eu também acho legal, Ana, gravar. Também acho que é. Uhum. Essa dos casos que eu gravei, eu mando pro grupo, para todo mundo poder Muito bom. ver, né? Né? E a gente podia pensar as próximas, né? Sei lá. O que a gente tinha conversado mesmo? Não sei. A gente tinha tido umas ideias de aula. Calma, você até me falou. Aula de nefrolitise, que eu não sei se eu queria muito ver essa. Você não viu, pois é. E eu tava em BH, não consegui ver. Quem que viu essa aula? Você viu, Joseph? Eu vi, muito boa. Você viu. Eu acho que você, a Lara e a Catarina que viram, né? Ou os meninos do Rafa viram? Viram também, viram. Menino do Rafa, acho que isso que viram. Os meninos do Rafa, coitado do Rafa, né? Ele arrumou 2 velhos para ser filho dele, né? O Matheus e a Renata. Não que eles sejam velhos, mas para ser filho do Rafa eles são. Não teria jeito, né? Uai, deixa eu ver aqui. Eu não sei mais o que eu dei, o que eu não dei, para quem que eu dei. A gente pode estar pensando, né? É porque é que a gente chegou depois, né? Eu Chegar depois, né? Mas aí, tipo, doenças glomerulares, que eu acho que todo mundo já viu. Ué, mas a gente tem umas coisas que não viu, não. A gente pode organizar. Vamos pôr lá no grupo para o povo sugerir e aí a gente chega no consenso, né? Porque hoje também tem pouca gente para... Sim, tem pouca gente. Das aulas que eu mais gostei foi imuno. A de imuno é muito boa. Eu quero imuno. Vamos de imuno. Foi a minha favorita, no caso. Eu também animo muito uma de imuno. Não, eu posso ficar assim.
Eu acho que a gente pode até, Ana, fazer uns esquemas, tipo assim, uma inédita com uma que uma galera já viu. Pode. Aí as pessoas que não viram, ou que já viram, elas ficam, tipo, uma semana com folga, uma semana sem Eu acho folga. ótimo, acho que é uma boa ideia. Eu gosto desse esquema. Ô, Sullivic, eu acho bom também assistir Kakut, muito boa. Vocês viram? Kakut? Não. Kakut a gente viu. A gente viu Kakut. Viu mesmo. A gente viu com a outra turma. Com a Renata Severo. Foi essa? Foi. Foi essa, né? Que a gente foi no outro dia. A gente assistiu no outro dia. Foi a primeira suas, né? Não, foi com a turma de quarta. Não, foi a segunda. Segunda. A gente assistiu com vocês e no dia seguinte a gente assistiu com eles. Ô, Ana. Oi. E a semana que vem começa a Nefro da APM. Então, o pessoal da outra turma, olha só. só, o pessoal da outra turma pediu para eu dar uma aula, e quem sabe eu posso dar essa aula, que eu vou ter que montar mesmo, mostrando as doenças glomerulares, um pouco da histologia, como é que é. Eu posso dar essa aula, se vocês quiserem. O que tem da PM Pois vai ter síndromes Mônica, eu vou ter que urinárias. explicar, tá? Obrigado. Falou, Tchau, Joseph. Eu também tenho que ir, galera. Beijinhos. Aí depois a gente eu vou decide até isso no parar a grupo. gravação, porque isso não precisa, né? Tá bom? Beijo, galera. Show. Não posso Beijos. parar quando fechar. Tchau. O que vai ter é síndromes urinárias, doenças císticas renais, nefropatia hipertensiva, ITU, glomerulopatias, neoplasias renais, neoplasias de vias urinárias. E é isso. Então, a gente já viu ITU? Já. Eu pensei assim, talvez... A nefrolitíase, né? Que estavam falando que ia ser um tema inédito. Pode ser uma boa. A gente já viu ITU, já viu glomerulopatia. Isso. Mas o que o pessoal da outra turma que eu dou aula pediu era para dar uma aula mais histopatológica de glomerulopatia, entendeu? Entendi. Para casar com a anatomia patológica. A gente pode debater lá no grupo. O que você acha? O que vocês acham? Né? Pode ser uma ideia, né? Pode ser uma ideia, tá? Neoplasia a gente teve, Ana? Não teve, não. Mas aí eu confesso que não é uma coisa... Para pediatria é só tumor de Wilms, mas eu posso dar. Não tem as outras, entendeu? Vamos fazer essa, então, porque, tirando isso, fica coisas que a gente já teve também. Sim. Doenças císticas renais seria tipo... Não, doenças císticas vocês não tiveram, não. É uma aula legal também. E síndromes urinárias seria o quê? Tipo, infecção urinária? Sabe Deus o que eles querem dizer por síndromes urinárias. Eu penso que é síndrome nefrótica e síndrome nefrítica. Mas não sei se é isso que eles querem dizer. Com certeza deve ser mesmo. Ana, então fica faltando do que você falou só doenças císticas. Eu acho que podia ter doença cística, essa dos meninos que você já vai montar a aula. Pode ser. Fazendo sepetecos. Eu acho massa. Ótimo. A gente propõe lá no grupo, né? Muito claro. Bom. Então, joia. Beleza, galera. Beijo, gente. Tchau, Paz e amor, gente. Noite. Abraços. E tem o meu caso clínico que a gente vai fazer ainda. Tá bom. Ei, Vitória Palmeira, você já fez o GD de aqueles, né, gente? Off-topic total. Espirometria de clínica? Eu já acabei pulmão. Se quiser, eu te passo. Manda pra mim, por favor. Manda. Thank you. Valeu. Eu vou fazer agora. Eu não sei. Não, calma. A espirometria é o GD0? É o GD6. Eu vou olhar e te mando. Tá bom. Abraço, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Cheiro.